começar dizendo para vocês que nós vivemos no mundo VUCA. Esse termo é um termo ainda novo para muitas pessoas, ele já é antigo para o exército americano. O exército americano fala em VUCA já faz muito tempo, mas no mundo empresarial faz pouco tempo que em Harvard eles começaram a falar esse termo, trazendo para a vida empresarial, explicando que o mundo em que vivemos é um mundo VUCA, ou em português, VICA, porque se a gente for traduzir para o português, as palavras não vão ficar exatamente com as mesmas iniciais. VUCA é uma sigla, uma abreviação, uma sigla, onde a gente pode falar de 4 coisas que caracterizam o mundo de hoje. O mundo de hoje, ele é, pegando a letra V, ele é volátil. Volátil quer dizer que ele é muito fluido, ele é muito líquido, ele muda muito rapidamente. Aquilo que era de um jeito, amanhã já é de outro. E essa volatilidade faz com que o mundo empresarial em especial, fique bastante complexo. A letra U, ou então I em português, seria incerto. O mundo de hoje é muito incerto. Nós temos dificuldade de enxergar para onde realmente vamos e qual é o próximo passo. Nós não sabemos direito o que vai acontecer amanhã. Há um tempo atrás, talvez há alguns anos atrás, 10 anos atrás, seria um pouco mais fácil fazer previsão. Apesar que previsão sempre tem uma possibilidade de acerto e erro. Mas era um pouco mais provável de você olhar para frente e imaginar o que seria a empresa daqui a alguns anos. Hoje é muito difícil fazer previsões, justamente por causa dessa incerteza. O futuro, ele é bastante anuviado, ele é bastante difícil da gente prever. Uma outra característica do mundo hoje é que ele é bastante complexo, e está aí a letra C do VUCA. Complexo é porque as respostas hoje são muito difíceis, as inter-relações são diferentes. Então aquilo que era mais fácil de se responder, hoje é mais difícil de se responder. E curiosamente, apesar dessa dificuldade de achar respostas, não existe mais uma resposta certa. Existem diversas possibilidades de respostas para as mais diversas situações. É por isso que o mundo também é ambíguo, ou seja, ele tem inúmeras possibilidades de caminhos e soluções. É nesse mundo que nós vivemos, é nesse mundo VUCA que a gente se encontra. E dentro desse cenário VUCA ou VICA é em que as nossas empresas estão inseridas e nós estamos inseridos. Por falar um pouco em empresas e o mundo, vale a pena dizer que uma das coisas que tem mudado radicalmente nas empresas hoje é justamente essa questão do grande e do pequeno. Até um tempo atrás a gente podia dizer que as grandes empresas realmente ganhavam das pequenas empresas, porque o poderio econômico, a estrutura física, a estrutura de maquinário, o patrimônio das grandes empresas fazia com que elas realmente tivessem muito mais condições de vencer as pequenas empresas. Hoje isso mudou radicalmente. É claro que as grandes empresas ainda continuam tendo todo o seu poderio, porém hoje, o que faz mais diferença e gera mais competitividade para as empresas é justamente a capacidade de se adaptar, de se flexibilizar, de perceber oportunidades e se recriar em função dessas oportunidades. Então, por conta disso, a gente pode perceber que uma vantagem competitiva enorme para as empresas hoje é justamente a capacidade de ser rápida e ser flexível. Ser rápido e flexível virou um atributo de valor, virou uma vantagem competitiva para as empresas. Dessa forma, as pequenas empresas têm conseguido se mostrar, talvez com alguma dificuldade, por conta da dificuldade econômica, principalmente essa que o Brasil vive atualmente. Mas velocidade e flexibilidade é um atributo, via de regra, das pequenas empresas. Então, as grandes empresas que têm sucesso são aquelas que, apesar do tamanho, elas não se deixaram engessar, não se deixaram ficar lentas ou morosas, como são as grandes empresas, via de regra. As grandes empresas que têm sucesso são aquelas que têm velocidade e flexibilidade. Porém, dentro desse cenário, a gente enxerga um monte de pequenas empresas surgindo e fazendo a diferença. Principalmente as startups, que são aquelas pequenas empresas que surgem muitas vezes de forma embrionária, por alguém visionário, alguém que se apaixonou por um tema, foi em busca daquilo, transformou aquilo num negócio, conseguiu um investidor anjo, fez aquilo virar um negócio ainda maior e hoje as coisas realmente prosperaram. Uma outra característica no mundo hoje é justamente a questão da resistência. Eu acho que essa foto mostra bem isso, né? O bicho pegando e o cara está lá, assistindo tudo, tranquilão. E é isso que as empresas hoje têm
tem buscado mostrar essa resistência num cenário de turbulência. A gente vive hoje um momento de turbulência muito grande, que é basicamente um momento de transição. Aí você pode falar, poxa Marcelo, como assim? Quer dizer então que a crise que a gente vive hoje é uma transição? Não deixa de ser, é uma transição de época, é uma crise de época, onde as coisas realmente estão mudando. A forma de se relacionar com o cliente vem mudando, a forma de fazer negócio vem mudando, a forma da empresa interpretar os anseios e desejos do cliente vem mudando. E por conta disso, o mundo fica extremamente complexo. E as empresas que têm conseguido prosperar são aquelas que, apesar das dificuldades, elas resistem. E para resistir em momentos de dificuldade, aí vários atributos são necessários. Como, por exemplo, um bom planejamento, uma boa execução, custos muito bem alinhados, custos muito bem administrados, mas principalmente um propósito e uma proposta de valor clara, que o cliente percebe e valoriza, apesar dos momentos difíceis. Uma outra característica no mundo hoje é justamente a questão da leveza. Quanto mais leve, mais sustentável. E tem a ver com o que eu falei agora há pouco. Às vezes a grande empresa, que tem estruturas enormes, ela tem uma morosidade e ela tem muito desperdício. Muitas vezes ela tem uma série de problemas de gestão que nem ela percebe. Justamente porque algumas coisas vão escoando pelo vão dos dedos, vão caindo pelo ralo e nem sempre as empresas percebem. Ser muito grande só é bom quando você tem a velocidade e a leveza de uma pequena. É por isso, mais uma vez, que as pequenas empresas elas podem ter grandes chances, porque via de regra elas são leves, apesar de que tem muita pequena empresa que começa pesada. Pesada por conta da burocracia, pesada por conta de todas as dificuldades que ela mesma coloca para ela. Então a falta de leveza muitas vezes é justamente nesse peso de uma estrutura burocrática e extremamente hierárquica, que faz com que muitas coisas aconteçam, entre elas a inibição da inovação. Uma outra característica interessante é a questão da proatividade empresarial. As empresas que têm sucesso hoje são as empresas que anteveem oportunidades e são proativas, não são aquelas que ficam esperando e a vida passa e ela passa também, a empresa quebra. Ter proatividade empresarial é identificar oportunidades para poder justamente navegar na onda enquanto a onda vem informação. Eu tenho um amigo, esse meu amigo, ele mora em Ubatuba. Mais uma vez ele me falou assim, Marcelo, sabe qual que é o melhor momento de você pegar onda? Ele é surfista. Eu falei, não, eu não sei surfar. Ele falou assim, é quando a onda está em formação, Porque depois que a onda já está formada, você não consegue mais subir nela. Agora, quando o mar está calminho, sem nenhum sinal de onda, você vai ficar a vida inteira ali, pode ser que não dê onda. Então você tem que perceber a onda começando a formar, é ali que você entra, e ali você vai fazer todo o show, de conseguir surfar e pegar as melhores ondas. O que ele falou fez todo sentido para mim no mundo empresarial. O melhor momento para você aproveitar qualquer oportunidade é quando ela está em formação. Depois que ela já está formada, você está atrasado. Muitas vezes, você vê um cara, tem muito empresário que é assim, ele vê um concorrente tendo sucesso, um outro cara tendo sucesso, e mais um tendo sucesso, ele fala, vou entrar nessa também, e monta um negócio parecido com aquele. E muitas vezes ele entra para quebrar o mercado, prostituir o mercado, e muitas vezes destruir inclusive os outros, inclusive ele. Justamente por quê? Porque ele entrou na onda já formada. Ou seja, o que já tinha que acontecer já está acontecendo. Ele vai entrar atrasado, vai ter que cobrar barato, vai ter que fazer um monte de coisa, que se ele não tiver uma proposta de valor muito clara e muito poder de fogo para isso, ele não vai conseguir sobreviver e ainda vai prejudicar o mercado. Porém, se aquilo não tem nenhum sinal, nenhuma razão para dar certo, ou seja, o mar está calmo demais, talvez é melhor esperar um pouco para ver se aquilo tem algum sinal de possibilidade de ter demanda. Porém, se você percebeu alguma onda em formação, alguma coisa que já está começando a dar sinal de que aquilo tem cheiro de que pode virar algo que tenha demanda, que as pessoas queiram, é nessa hora que você vem com a sua ideia, com o seu projeto, com a sua proatividade. Então ser proativo nada mais é do que você antever oportunidades. Oportunidades essas que você antevê nos primeiros sinais de onda e não depois que a onda está formada. Porque mudança é assim. Toda vez que você vai fazer uma mudança, se você fizer a mudança quando as coisas já estão acontecendo e as coisas já estão clamando essa mudança, eu posso dizer para vocês que a mudança já está atrasada. É igual cuidar da saúde. Qual é o melhor momento para cuidar da saúde? É quando você tem saúde. Quando você não tem mais, você não tem muitas opções. Você tem que fazer aquilo que lhe resta. As empresas que têm problemas,
e precisam fazer mudanças para resolver esses problemas, elas têm mudanças urgentes a serem feitas. Porém, essas mudanças, por melhor que sejam, elas vão trazer no máximo uma condição de continuidade. Elas vão fazer a empresa continuar, perpetuar. O que faz uma empresa de fato crescer é quando ela faz mudança, quando ela não precisa da mudança. É quando ela está tudo legal, está tudo funcionando, o cliente está feliz, o produto está vendendo, e ela então enxerga oportunidades para vender ainda mais, para deixar o cliente ainda mais feliz. E dessa forma, ela consegue ter mudanças que não são para manter, mas são para crescer. Não é para resolver, é para inovar. Então, na verdade, as grandes mudanças na vida, e vocês vão fazer essas mudanças importantes em sua vida pessoal também, são justamente aquelas que você faz quando você, entre aspas, não precisa dessa mudança. É quando você tem um chamado interno. É quando a razão da mudança vem dentro de você. Se você precisa do cliente reclamando, se você precisa do chefe cobrando, se você precisa de alguém pegando no pé para você fazer algo diferente, é porque essa mudança já está atrasada.